Olá pessoal, professor Gustavo aqui. Eu estou gravando essa segunda aula, para falar para vocês como é que nós executamos uma análise de regressão, como é que a gente elabora uma análise de regressão dentro do Excel mesmo, tá? Então, tá aqui o nosso programa. Da mesma forma do que as variáveis categóricas, nós organizamos os dados num formato em que seja, de certa forma, com que o computador trabalhe melhor, né? Ou seja, a gente sempre adiciona dose embaixo de dose, produtividade embaixo de produtividade, assim sucessivamente para as outras variáveis, tá bem? Então, primeiro, por que a gente faria uma análise de regressão? Né? Ou quando que a gente trabalha com análise de regressão? Né? Nosso caso, quando a gente trabalha com agronomia, geralmente a gente utiliza esses testes para trabalhar com dose-resposta, por exemplo, né? Ou seja, onde a gente aplica uma dose, vamos pensar aqui que seja dose de fósforo em soja, né? A gente trabalha aqui com diferentes doses de fósforo, ou seja, faz a supressão do fertilizante, não aplica, e aplica crescentes doses para ver qual que seria a melhor dose aqui, tá bem? Dose de fungicida, dose de herbicida, basicamente quando a gente trabalha com dosagem, a gente trabalha com análise de regressão, tá bem? Ou análise de correlação também a gente consegue fazer, tá? Então, quando a gente tem as variáveis numéricas, ou seja, vejam que aqui eu estou trabalhando com números, né, e não com categorias. Ou seja, existe o valor 0, 50, onde entre o 0 e o 50 eu tenho valores intermediários, eu consigo segmentar isso. O que é diferente de uma análise categórica, onde eu não consigo segmentar, né? Não existe um intermediário entre cultivar A e cultivar B, né? Por exemplo, eu não consigo definir, né, esses pontos, tá bem? Então, quando nós temos tanto a variável independente quanto a dependente, né, por exemplo, dose e produtividade, nós trabalhamos com análise de regressão, tá bem? Então, como é que a gente faz isso? Dentro do Excel existe uma forma de nós elaborarmos, né, vindo aqui em dados, né, selecionando aqui em cima dados, dependendo da versão aqui vai estar um pouco diferente, mas vai ser bem semelhante, e aqui vai ter um botão chamado análise de dados. Eu clico sobre análise de dados e aqui vai aparecer várias análises de dados que eu consigo trabalhar, tá? Por exemplo, consigo fazer análise de variância, inclusive, que foi aquela que nós elaboramos lá no aplicativo, né? No AgroAir. Só que eu preciso fazer um teste de média depois, um post-hoc, né? Um teste de médias após a análise de variância, né? Para regressão, muitas vezes a gente não precisa fazer análise de variância, a gente parte direto para análise de regressão, porque de certa forma os modelos são muito parecidos, né? São iguais na verdade, né? Então eu seleciono aqui regressão, procuro aqui por regressão, seleciono regressão e clico em OK. Clicando em OK, ele vai perguntar quais são os dados que eu quero trabalhar. Ele pode me dar aqui já um exemplo prévio, mas de maneira geral ele pode vir assim, né? Ou seja, vai perguntar o intervalo de y. O que é o intervalo de y? O intervalo de y é a minha variável dependente, né? Ou seja, aqui a minha produtividade está dependendo da minha dose, e não a minha dose que depende da produtividade. Então aqui no intervalo de y eu seleciono o intervalo de y, e lá no intervalo de x a mesma coisa, seleciono o intervalo de x e clico em OK. Aqui eu não preciso desenhar, posso clicar aqui em desenhar a linha ajustada, né? Mas eu posso não selecionar e clico em OK. Né? Ele vai fazer um gráfico bem brutão aqui, né? Bem feio. Depois a gente vai melhorar esse gráfico, certo? Mas o que me interessa por hora é visualizar esses pontos aqui, né? Ou seja, ele está me dando lá análise de variância, né? Ele faz análise de variância também, nesse caso, para fazer o teste de regressão, e aqui ele me dá o teste de regressão da variável x, né? E da variável do intercepto e do x, certo? E de maneira geral, o que me interessa é esse valor de p aqui da variável x, né? O que eu estou observando aqui? É que o meu valor de P ele é menor do que 0,05, ou seja, ele é significativo, certo? Então, o valor aqui de 0,0003 significa que ele é um valor de probabilidade de erro abaixo de 0,05, que é significativo. Ou seja, se eu voltar aqui, né, no meu
meu gráfico, vamos fazer um gráfico aqui. Seleciono tratamento, seleciono produtividade, venho aqui em inserir, gráfico de pontos ou gráfico de dispersão, seleciono aqui dispersão, vai fazer um gráfico. Clico aqui, geralmente algumas versões tem um maisinho aqui em cima, né? Mas seleciono aqui com o botão direito, venho aqui em formatar a área do gráfico, seleciono, deixa eu ver se está gravando, tá. Seleciono, venho aqui, seleciono, vamos botar aqui o valor no limite de 4 até 7, né? Ou seja, eu consegui ver na minha análise que isso aqui é significativo, né? Ou seja, eu venho aqui em elementos do gráfico ou aqui e adiciono linha de tendência linear, né? Ou seja, à medida que eu aumento o meu valor de X, está aumentando o meu valor de Y também, né? Essa linha está mostrando, a minha linha de tendência está mostrando. Então eu posso formatar essa linha, posso vir aqui em botar uma linha compacta, uma linha cheia, né? Trocar de cor, posso trocar de cor também, se clicar nos marcadores aqui, só trocar aqui o tamanho do marcador, trocar aqui o preenchimento desse marcador, colocar ele, vamos botar verdinho, né? Trocar a borda, botar uma borda preta, certo? Apagar o título, porque geralmente a gente vai colocar isso no projeto e o título da legenda substitui o título do gráfico, né? Mas o título dos eixos é fundamental, então eu coloco aqui título horizontal e vertical. Aqui nesse título eu coloco dose, quilogramas por hectare. Esse é um conjunto de dados que eu inventei, né? Então, dose do que, né? É importante botar aqui dose de nitrogênio, dose de fósforo. Estou trabalhando com dose e aqui produtividade. Em quilogramas por hectare, né? Tá aí meu gráfico. Posso editar ele de outras formas, vir aqui, mudar a cor, né? Botar tá em cinza, colocar em preto, né? Fazer as edições que eu quiser. Mas o que me interessa por hora, né, é adicionar aqui parâmetros dessa equação. Então eu seleciono o botão aqui da linha de tendência, né? Seleciono a linha de tendência, vou lá nesse gráficozinho que está aparecendo aqui e viajo até lá embaixo em exibir equação no gráfico e exibir o valor de R quadrado, certo? Então está aqui exibindo a equação e está exibindo o valor do R quadrado, ou seja, é um R quadrado alto, né? A gente considera alto acima de 0,75 para a maioria dos casos. Aqui está 0,86, né? Então é um R quadrado alto, né? E o nosso p-valor eu posso dar duplo clique aqui dentro e o p-valor 0,0003, né? Que é esse p-valor que nós encontramos aqui, tá? Ou seja, é significativo, né? Portanto, a interpretação dessa equação é que se eu não aplicar nada de fertilizante, né, nesse caso, a dose zero, ou seja, eu coloco zero aqui nesse meu X, né, eu coloco zero aqui, vou ter o valor de 4,36, que é o valor que corta esse gráfico aqui, corta o eixo Y, né, ou seja, quando eu substituo o X aqui por Y, né, por zero, perdão, ele vai cortar o ponto aqui. Então, esse valor de C que aparece aqui, da constante, né, de 4,36, é o valor que corta aqui, né? E para a interpretação, né, do eixo aqui, né, é que para cada aumento de uma unidade que eu tenho de dose, eu aumento uma unidade, eu aumento 0,013 X aqui. Nesse caso, eu errei a unidade aqui, né, em megagramas por hectare. Ou seja, a interpretação, voltando, né, para cada quilo de fertilizante que eu estou aumentando, ou seja, saio do ponto 40 e vou para o ponto 41, eu aumento 0,0113 toneladas de soja, tá bem? E isso é significativo porque eu fiz a análise e deu
significativo, tá bem? Então, uma videoaula aí mostrando como é que a gente faz análise de regressão. Eu posso desse gráfico copiar ele daqui, largar lá no meu Word, né? E descrever esse gráfico, né? Dar legenda para ele e discutir esse gráfico, tá bem? Espero que esse vídeo tenha ajudado, né? E eu fico aí à disposição para quaisquer questionamentos, tá bem? Um abraço.